Olá meus amores, sejam bem-vindos ao canal Um Somos Nós. Eu te convido agora, para deixar o seu like, compartilhar o vídeo, e ativar o sininho de notificações, para não perder nenhum vídeo incrível que trazemos aqui para vocês, combinado? Seja você, a mudança que deseja no mundo. Agora apertem os cintos. Entrem na nave estelar. E bora pra aventura! Olá a todos! Hoje estamos aqui, para nossa segunda aula sobre como usar cristais, e todos os segredos da tecnologia dos cristais. Estou aqui hoje com Dan Willis. Dan, como você está? Estou excelente, obrigado. Estou muito animado para ministrar esta aula, altamente importante sobre a limpeza de cristais. Na nossa última aula número 1, ajudamos todos a escolher o cristal certo, o que foi muito informativo. Você poderia nos lembrar, qual é mais ou menos, o ponto geral sobre as linhas gerais de como escolher o cristal certo? Há muitas coisas que corroboram entre o Dr. Marcel Vogel, que é um pioneiro nesta ciência dos cristais, e nosso amigo cientista John Enarelium. O que Marcel e os experimentos estão mostrando é que os cristais de 6 lados, cortados em alinhamento com o núcleo hexagonal da estrutura, têm um atributo especial, já que crescem na natureza. O vórtice vai girar menos após 24 lados, de acordo com John Enarelium. Todos que têm um cristal vocal, com 4 a 24 lados, funcionam para a cura, pois como John Enarelium disse, eles usam a radiação, mas os de 6 lados, como os usados no planeta Terra, têm o atributo de acessar o olho do cristal. Nós entraremos nisso em uma aula futura, como usar isso completamente, mas uma coisa que tanto Jen, quanto Marcel enfatizaram, como altamente importante, é que depois de adquirir um cristal, você não deve usá-lo, até que esteja completamente limpo de todas as impressões anteriores. Isso é algo que tanto Jen, quanto Marcel, enfatizaram. Sim, exatamente, é por isso que estamos fazendo a aula de hoje, sobre a limpeza do cristal, porque antes de começar qualquer trabalho com um cristal, você precisa ter certeza de que o cristal não tem nenhuma impressão emocional, nenhuma impressão energética. Os cristais absorvem energias, e as processam, e quando você não sabe de onde os cristais vêm, eles podem ter estado nas mãos de um vendedor com problemas, muito estressado, e o cristal pode ter absorvido esse estresse. Sendo assim, quando você adquire um cristal, você precisa se certificar de que não há nada impresso nele que esteja incomodando o cristal. Hoje, vamos contar como fazer isso. Então, por favor, vou deixar você continuar. Esta informação está disponível, a partir dos cientistas de mais alto nível no planeta Terra, e também de um cientista altamente avançado em Marte, mas que também trabalhou na Terra. Então, estas são as palavras do Dr. Marcel Vogel, sobre a limpeza de cristais. Marcel disse, que quando você adquire um cristal pela primeira vez, você precisa estar livre de quaisquer influências que possam ser prejudiciais ou limitantes para você. Ao longo dos anos, foram encontrados 2 métodos básicos para limpar efetivamente um cristal. O primeiro
é usar um desmagnetizador magnético em massa. O campo gerado por esse instrumento vai desmagnetizar completamente um cristal. Um método preferível é usar sua própria respiração e consciência, para liberar ou limpar energias em um cristal. Segure o cristal pelas pontas, entre o polegar e o segundo dedo. Com a outra mão, pegue todas as faces opostas do corpo do cristal. Inspire lentamente, com o pensamento de limpar o cristal de quaisquer influências prejudiciais ou limitantes. Quando inspirar totalmente, segure por 1 ou 2 segundos, e depois expire fortemente, em um sopro curto. Esse processo de respiração é algo semelhante a espirrar, com uma rodada única de respiração de fogo yoga. Repita esse processo para cada par de faces no corpo do cristal. Um cristal de 6 lados, por exemplo, seriam 3 vezes, girando e girando. Há métodos ineficazes de limpar um cristal, que Marcel abordou. Apesar de muitos indicarem, nunca use sal para limpar seu cristal. Descobrimos que, além das dificuldades que isso pode criar para o seu cristal, ele não tem capacidade alguma de limpeza. Além disso, cria uma dependência de um agente externo, para uma tarefa que pode ser facilmente realizada, com a sua própria consciência. É importante perceber que você é a fonte desse trabalho e que sua consciência é um agente mais poderoso que o sal. Algumas dinâmicas, as mesmas dinâmicas aplicadas a outros métodos ritualísticos oferecidos por muitos, como passar o cristal através da fumaça ou queimar sálvia, deixar o cristal sob a luz da lua, ou colocar o cristal na terra por um período de tempo. Esses são métodos que nos perguntam regularmente. Porém, nossa pesquisa mostra que nenhum deles tem eficácia. Uma exceção a isso seria se você tivesse uma crença muito forte no ritual, sua crença ou intenção atuaria para limpar o cristal, e não o próprio ritual. É importante entender que é você quem capacita o ritual. Embora os últimos 3 métodos não sirvam para limpar o cristal, eles não prejudicam o cristal. Usar sal marinho, ao contrário, pode ser prejudicial. A solução de água salgada pode deixar um filme na superfície do cristal e reduzirá a eficácia da transferência de carga. Marcel, assim como Jean, sempre enfatizou a importância do amor. Ele diz que é a intenção amorosa que cria a carga para limpar o cristal, e a respiração que a carrega. Você é a fonte. E Jean também compartilhou suas informações sobre a limpeza do cristal. Sim, exatamente, é incrível como esses 2 homens, Marcel e Jean, compartilham sabedoria, experiência e conhecimento muito complementares e semelhantes sobre cristais. Jean disse, abre aspas, a respiração carrega memórias e pensamentos. Ela também carrega a energia de um ser, não apenas a codificação do seu veículo de DNA, mas também a codificação da alma. Quando você projeta a respiração, você também se projeta, sobrepondo uma parte da alma do ser, sendo assim, um fragmento da sua consciência. Eu também acrescentaria, nesta frase, que o cristal deve estar vazio, puro e limpo, e isso é muito importante. Isso é o que Jean diz sobre esse ponto específico. Abre aspas, a força de energia que está saindo da manifestação da fonte, está sendo impregnada dentro do cristal. Mas cuidado, o cristal deve estar vazio. Isso significa, nenhuma emoção residual, impressão parasitária, ou carga. O cristal deve estar puro, e livre de qualquer forma de energia, ou consciência. Nesta fase, eu não diria que o cristal está realmente vazio, pois ele carrega sua impressão de frequência, mas quero dizer vazio, de qualquer coisa, que não seja a assinatura de frequência original do cristal, para executar esta ação, incorporando um fractal de sua consciência, em uma projeção dinâmica no cristal, o receptáculo deve estar puro, e imaculado. Existem métodos de purificação, que eu posso contar. O melhor é passar o cristal, por uma varredura sonora. Você precisa de instrumentos, que criem um som de alta frequência, ou pessoas treinadas podem limpar um cristal, com sua própria consciência. Bem, eu perguntei a John sobre isso, e ao citá-lo, ele diz que pessoas treinadas podem limpar o cristal com sua própria consciência, e esses indivíduos atingiram, citando, um estado de espírito claro. Eu perguntei a ele se é suficiente que uma pessoa
que define a intenção de limpar o cristal, junto com o pulso respiratório, ou se é necessário mais. Ele respondeu, dizendo, que um estado de espírito claro, é uma mente sem pensamentos parasitas, uma mente tão clara quanto o cristal, ou água pura de nascente, uma mente em uma frequência mais alta, e em perfeita harmonia com o universo, e você não pode limpar um cristal com sua mente, se sua mente estiver perturbada, ao invés disso, você apenas transferirá outros pensamentos para a alma. Mencionei a ele, sobre o Dr. Marcel Vogel, que foi capaz de medir a limpeza com intenção na água, e pulso respiratório. Ele fez isso com um espectrofotômetro ultravioleta, e conseguiu medir as bandas de valência, e vê-las desaparecer, um apagador magnético. Perguntei se tanto a intenção, quanto o pulso respiratório, ou o apagador magnético, seriam suficientes para limpar o cristal para nossos propósitos, ou se ele tem outra recomendação. Jean disse que a mente é suficiente, se você não tem tecnologia, porém sua mente deve estar tão clara, quanto a água da nascente, e vazia de qualquer pensamento, caso contrário, a limpeza não funciona, você apenas transfere outros pensamentos para o cristal. Então eu perguntei a ele se um campo magnético alternado, para 60 vezes por segundo por exemplo, um apagador magnético em massa, serviria para limpar o cristal. Jean respondeu, dizendo que um campo magnético poderoso pode limpar um cristal, porque desprograma-o, o cristal então fica vazio de qualquer programação. Então, parece que pode funcionar, gosto mais disso com a minha mente, ou gosto mais disso com as minhas intenções, isso é interessante, porque ele está corroborando, aqui com o que o Dr. Marcel Vogel descobriu, é que o apagador magnético em massa, conseguiu fazer isso. Eu também perguntei a Jean, se havia uma frequência, que podemos projetar no cristal, para facilitar essa limpeza. Jean respondeu, com 40,96 Hz. Quanto aos métodos ineficazes, você conhece o folclore, que as pessoas perpetuam apenas para conseguir essa limpeza. Bem, o Dr. Marcel Vogel não acreditava que os seguintes métodos fossem capazes de limpar eficazmente o cristal, e eu lhe dei uma longa lista, e perguntei se ele concordava. Sim, é uma longa lista. Sobre essa listagem de interpretação e conhecimento, com métodos diferentes, que são comuns no curso completo. O Kidinha respondeu que mergulhando em água salgada, não removeria uma programação, limpa impressões de baixa frequência, como cargas emocionais baixas, ou estresse, devido ao corte e manuseio, ao expor à luz da lua, porém não remove a programação. Como dito antes, limpa e purifica com sálvia. Eu não sei as propriedades desta erva, mas meu palpite é que ela pode apenas limpar a aura do cristal, não o interior. A fumaça não entra no interior de um cristal, nem água, nem sal, e assim por diante. Apenas som, luz, vibrações da consciência, campos magnéticos e pulsos elétricos podem passar por um cristal, para que ele possa limpar e desprogramar adequadamente o cristal. Para Jean, exposição à luz solar não remove a programação, as radiações solares nutrem o cristal, e o cristal colhe energia livre do Sol quando ativado. A luz fotônica limpa impurezas em um cristal, a luz também passa por ele, porque um cristal de quartzo é luz sólida. Bem, eu não sei o que isso limpa, mas isso pode estar relacionado ao que você chama de direitos mágicos da Terra. Eu acredito que é o magnetismo do planeta, que ativa as partículas minerais presentes no solo natural, e podem afetar positivamente um cristal, para mudar a carga elétrica. Confio que o cristal goste disso, mas não por muito tempo. Cristais precisam de luz. Alguns cristais podem ser imersos no solo. Se ele for rico em ferro, isso pode tingi-lo de amarelo ou marrom. Porém, você não quer que isso aconteça. A lista continua. Se você visualizar é muito clara. Se você colocar a intenção de limpá-la da programação antiga, a intenção também é eficaz. A consciência é a ferramenta mais poderosa neste universo, para afetar as métricas das coisas, sons sagrados, e não removem a programação, a menos que o som da voz carregue a intenção acima. A voz carrega fractais da consciência. A voz é um portador que afeta a matriz. Cantar sem intenção da consciência não desprograma um cristal. Não deve ser uma tendência passiva, mas uma tendência ativa. E por último,
Vários sons, como sinos, bolas, diapasões, não removem a programação, mas certas frequências limpam os cristais de impressões de baixa vibração. 4096 Hz limpa para pureza, combinada com visualização consciente, ela remove a programação, portanto, um cristal pode estar limpo, ou não limpo. O canal disse que há diferentes aspectos. Você pode ter um cristal pela primeira vez, antes de ele se formar, então você entende isso como um cristal talvez sujo, e não programado. Eles continuaram falando sobre a visualização de uma luz pura e brilhante, limpando o cristal, então aqui está o que ele diz. Ele diz para não subestimar o poder da consciência, é a ferramenta mais poderosa no universo, o vento da consciência passando através de um cristal, limpa tudo que não pertence à sua estrutura de frequência original, ele também limpa impressões emocionais. A consciência é a melhor ferramenta que você pode encontrar, todos os seres conscientes são capazes de usar esse poder, você só precisa aproveitá-lo. Isso é obtido através do treinamento, do centro do seu ser em uma expansão dinâmica, do seu campo de consciência. Use a visualização de uma onda de luz pura limpando o cristal, tudo está limpo, isso é muito interessante. Então o que eu entendo, do que Jean fala, é que você realmente cria essa intenção, essa visão de uma luz brilhante, você a visualiza passando e limpando o cristal, como um vento. Isso é incrível. Ele também falou que em qualquer método de limpeza, deve-se sempre acoplá-lo com intenção consciente, assim como você explicou antes, quando você realiza rituais para limpar cristais, não é exatamente o ritual em si que funciona, é a sua intenção colocada nele. Em relação ao dispositivo, que você chama de apagador em massa, este funciona bem, eu sei agora o que é esse dispositivo, mas sempre use o campo dinâmico da consciência, sempre ao mesmo tempo, para qualquer trabalho que possa fazer com cristais. O campo emocional, com sua visualização consciente, usando o campo elétrico da sua mente, será o melhor método a empregar no dispositivo de apagador em massa, tem boa funcionalidade, porém, é ainda melhor acoplá-lo com a consciência. O som 4096 Hz também é uma boa ferramenta, juntamente com a visualização. Dito isso, Dan, o que mais você acrescentaria depois disso? Eu adicionaria que a comunicação com Jean, como sendo as maneiras eficazes de limpar um cristal evoluiu, e que originalmente acreditávamos que frequência 4096 Hz, que emanava dessas duas redes, eram precisas, então, à medida que continuamos em nossa investigação, começamos a aprender mais, e expandir, para estreitar quais são os principais métodos eficazes. Não apenas entre o que o Dr. Marcel Vogel disse, mas também, o que Jean disse, então ambos corroboraram com pelo menos, 2 desses métodos. Marcel não tinha conhecimento da capacidade de 4096 Hz de limpar a estrutura, então ao revisar, durante esses meses de trocas, chegamos nesses 4 métodos, que concluímos serem capazes de limpar o cristal. A primeira é o pulso respiratório com consciência. Como mencionamos anteriormente, o Dr. Marcel Vogel usou esse método onde você coloca seu dedo médio e seu dedo indicador nas faces opostas, e como mostramos anteriormente, para um cristal de 6 lados, seriam 3 vezes, para os 3 eixos. O Dr. Marcel Vogel recomendou este dispositivo que cria um campo magnético oscilante poderoso, que pode limpar o cristal desprogramando-o possivelmente, de alguma maneira semelhante, à forma como esse dispositivo foi originalmente projetado, nos velhos tempos de fitas magnéticas para apagar completamente os domínios magnéticos em uma fita de vídeo, não sendo mais do que 10 a 20 segundos de exposição do apagador magnético, contra todos os lados dos cristais. Estes são adequados para apagar completamente o anterior de cristal, é seguro fazer contato físico com um cristal, com o apagador magnético, para maior intensidade de indução do campo magnético, na estrutura do cristal. Nós temos uma confirmação visual do cristal, tendo o campo eletromagnético limpo com 4096 Hz, que a Helena pode compartilhar essa sua experiência. Sim, absolutamente. Eu havia experimentado um ataque de energia dissonante, e isso foi absorvido. Costumava usar um cristal de quartzo, ao redor do meu pescoço, e quando recebi esse ataque de energia dissonante, porque sou atacada frequentemente, o quartzo simplesmente o parou, ele parou mesmo. Captou a vibração, e então a energia dissonante foi absorvida dentro da estrutura de cristal de quartzo. Então, o Dan sugeriu que eu pudesse reprogramar meu gerador de sinal, para uma saída de sinal, de onda de 4096 Hz, e conectá-lo a uma bobina magnética que eu tinha.
Então, coloquei cada um dos 8 pontos deste cristal de Merkaba, por 10 segundos cada no centro da bobina magnética. Eu tive a sorte de tirar uma foto antes e depois da limpeza, sem mudar a iluminação ou o ambiente. O cristal estava no mesmo lugar. Você pode ver pelas fotos a mudança dramática do cristal, que inicialmente estava escurecido pela energia dissonante e tinha absorvido em sua estrutura de cristal, e depois estava completamente claro e iluminado. E posso dizer que ele estava muito mais leve depois, algo havia saído dele. Isso foi muito interessante, e sua sugestão, Dan, realmente funcionou. Foi muito interessante. Sim, na verdade, temos uma confirmação visual de que o campo eletromagnético de 4096 Hz funcionou. Isso não é incomum, a partir do que Marcel experimentou. Às vezes, os cristais se tornam turvos ou escuros com certas pessoas ou energias diferentes, e com algumas pessoas, eles se tornam mais claros com o uso. Há esse aspecto interessante, de indicação visual dentro da estrutura de cristal, que é afetada pelo ambiente, e parece que a sua Merkaba absorveu completamente o impacto, e isso funcionou muito bem com o seu gerador de sinal. Sim, realmente funcionou. Sim, então, basicamente, concluímos que esses 4 métodos conhecidos de limpeza de cristais, entre o Dr. Marcel Vogel e Jen Hanna, a maioria das pessoas, sem dúvida, usará esses 3 primeiros métodos, porque o quarto é totalmente impraticável, pois necessita adquirir o Rádio Shack, e esse é difícil de encontrar, talvez encontre o web, ou coisa assim. Agora, isso realmente me fascinou, é algo totalmente novo para mim sobre 4096 Hz em relação à estrutura de dados do cristal de quartzo.